Da ceia para vocês. E uma das coisas que Deus tem falado muito comigo é sobre culpa. Eu cheguei à conclusão de que eu me sinto muito culpada por diversas coisas. Então, se eu ajo errado com alguém, ou se eu faço alguma coisa de errado, que é uma coisa que todos fazemos, ou se eu cometo algum erro, e pode nem ser uma coisa muito grave, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que se perdoa fácil, entendeu? Eu fico remoendo aquela situação e me punindo e arrumando maneiras de, sei lá, me sentir melhor a respeito de alguma coisa que eu tenha feito errado. Então eu estou sempre ali voltando aquele ponto, aquela coisa que eu já pedi perdão. Às vezes é com alguém, já está tudo certo com a pessoa, mas eu estou lá, entendeu? Antes de dormir eu fico ali sofrendo. E foi muito interessante, porque eu conversei com a minha mãe sobre isso essa semana que passou, e ela estava falando comigo sobre culpa ser um pecado. Porque quando a gente se culpa, a gente não... que a gente não está confiando em Deus. 2, que se Jesus perdoou os nossos pecados, e Ele é justo para perdoar, quem somos nós para querer ficar arrumando Jesus mais alguma coisa para que os nossos pecados sejam perdoados? E hoje minhas anotações são no meu celular, porque eu estou uma pessoa muito moderna. Eu normalmente uso caderno e coisas coloridinhas, mas hoje não. Então, aí eu pensei, aqui, para a gente definir algumas ideias do que é essa culpa, O que nos faz sentirmos culpados. Então, hoje em dia, praticamente tudo, porque a gente vive numa sociedade onde todo mundo tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito porque somos todos humanos, então você está o tempo todo se sentindo culpado. Você se sente culpado porque você comeu uma coisa que você não deveria ter comido e aí você está com celulite. Você se sente culpado porque o seu chefe trabalha até as 9 da noite e você trabalha só até as 8h50. Você se sente culpado porque você devia ter tirado uma nota melhor, ou porque você devia ter estudado mais, ou porque você devia ter atingido algum padrão de alguma coisa que foi imposta sobre você que já previamente é impossível de ser cumprida. Porque é nesse mundo que a gente vive. E isso é muito complicado, porque culpa está sempre ligada com uma punição. Porque para você se livrar da culpa, isso é uma coisa psicológica. Alguém precisa sofrer alguma coisa, que tem que haver justiça ali naquela situação. Então, se você é culpado, você vai se autopunir. Você pode se autopunir de diversas maneiras. Uma das maneiras como eu me culpo é essa coisa de não dormir à noite pensando em várias coisas que Deus já me perdoou, que as pessoas já me perdoaram, mas eu continuo ali naquela mesma ladainha. Ok? E aí eu queria falar uma coisa muito séria para vocês, que agora vocês vão ter que prestar atenção extra, porque é uma coisa filosófica que eu aprendi com meu irmão. Meu irmão fez mestrado em filosofia na USP, ok? Se preparem, o negócio é... Mas eu não vou usar os termos técnicos nem nada, eu simplifiquei. Ok? A cara da minha mãe de sofrimento. Calma, não precisa sofrer, eu vou explicar direitinho. Então, assim, vamos primeiro estipular aqui a base, tá? Do que eu vou falar. Então, assim... a gente sabe que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, certo? A justiça para com o nosso pecado foi creditada ali naquela cruz, ok? O sangue derramado pagou aquele preço e a justiça foi feita. Agora vem um preceito filosófico. Vários filósofos achavam que uma coisa só pode ser uma certa coisa, por exemplo, o guardanapo só pode ser um guardanapo se uma pessoa olha para o guardanapo e define isso como guardanapo. Então, eu, a Jane, a Alina, a Lilian, todos olhamos e falamos, isto é um guardanapo.
Mas aí veio um outro filósofo, muito tempo depois, que chama... Eu esqueci o nome dele? Nossa, era muito importante saber o nome dele. Mas ok, depois eu lembro. E ele disse assim, na verdade, o guardanapo, ele é guardanapo independente de você ver, ou a Jane ver, ou a Alina ver, ou a Lilian ver, porque o guardanapo existe. E é a mesma coisa para com ideias, por exemplo, a verdade ou a justiça. Ela existe independente de qualquer pessoa ver. Porque se todos nós morrermos, a verdade não vai mais existir? Ou o guardanapo vai deixar de existir? Não. Russell é quem fez isso. E aí chega o ponto que eu quero entrar com vocês. Todas as vezes que nós nos culpamos por algo que Jesus já pagou na cruz, a gente está pegando uma verdade, que é a justiça de Deus que foi feita ali, e nós não estamos considerando aquilo como verdade. Por quê? Porque a gente precisa, ou a gente acha que precisa, da nossa culpa para substituir essa justiça que nos foi concedida. Tá claro até aqui? Um pouco complexo, mas vai ter mais desenvolvimento. Gente, o que acontece cada vez que nós pedimos perdão pelos nossos pecados? Nós somos perdoados, certo? É uma coisa básica. Agora vem a parte didática que eu mesma elaborei para a pregação. Por exemplo, você tem um carro, ok? E o seu carro tem seguro, tá bom? Você tem seguro e imagina que o seguro do carro não tem essas coisas de franquia, que você tem que pagar um pouco para consertar o carro. Não, você paga mensalmente a fatura do seu seguro e qualquer acidente que acontecer no seu carro, este seguro cobre e você não tem mais nenhum gasto extra, ok? Porque este é o seguro que eu inventei, chama Estéreo e é assim no meu exemplo, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como isso se relaciona com o nosso pecado. Então, supondo, eu tenho meu carro, meu pai paga o meu seguro, tá? Hipoteticamente. Eu vou lá e bato o carro, ok? Se você bate o carro e você tem seguro, você pode se sentir mal, porque a culpa de ter batido foi sua, você vai ter que pagar o carro daquela outra pessoa e foi uma coisa errada que você fez. Mas como você tem seguro, aquilo que devia compensar a pessoa vai ser compensado. Então, você não liga para a pessoa do seu seguro chorando e diz para ela, olha, eu bati o carro, e fica desesperada. Por quê? Porque você pagou para aquele seguro. Não é uma coisa ilegal que você está fazendo. Você não precisa implorar para a moça do seguro do seu carro cobrir as despesas. Não. Você tem direito legal sobre aquele dinheiro para pagar a terceira pessoa que você bateu o carro, porque você pagou aquilo, ok? Então, se você não tiver seguro, provavelmente você vai ficar desesperado, porque você não vai ter dinheiro e você vai ficar se sentindo muito mal, etc. e tal. Com o nosso pecado é a mesma coisa. Imagina que o nosso pecado é a batida do carro, ok? Não sei, um exemplo. Eu fiz algo de errado, eu desobedeci, eu cometi um pecado ali, ok? Mas eu tenho seguro. Jesus Cristo é o meu seguro. E Ele é aquilo que faz com que eu não precise me desesperar naquela situação. Porque a situação está resolvida já. Então, é muito diferente você ver a reação de uma pessoa que bate o carro e tem seguro, da reação de uma pessoa que bate o carro e não tem seguro. A pessoa que não tem seguro fica absolutamente desesperada, porque aquilo custa muito caro e a pessoa pode te processar. E normalmente as pessoas não têm tanto dinheiro assim de uma vez para pagar um acidente. Então aquilo dá um desespero e a sua vida sai totalmente do controle. Agora, se você tem seguro, você liga para a pessoa do seguro e fala, olha, eu bati o carro, você vai ter que arcar com isso. E às vezes você nem precisa falar com a outra pessoa que você bateu o carro. Aquela pessoa resolve para você, a pessoa do seguro. Não é assim?
No meu, então, você nem tem que pagar a franquia, o que eu inventei aqui. E com Jesus, gente, é exatamente assim. É como se o problema já tivesse resolvido antes mesmo de você pecar, ou de você bater o carro, ou de qualquer outra coisa. Aí você fala, então a Esther está sendo legalista aqui. E está dizendo que a gente não precisa nem se preocupar com o nosso pecado. E está dizendo que tudo bem pecar. Não. Sabe por que não? Porque você não vai bater o carro de propósito tendo seguro. Vai? Não. Você não vai pecar de propósito se você for cristão. Mas qual é a maravilha de ter seguro e de ter Jesus Cristo? Ao invés de você bater o carro, pecar e se sentir culpado e ter que solucionar o problema sozinho, você tem um pai que resolveu o problema para você. Então, pensa nessa determinada situação. Supondo que eu pague o seguro do meu próprio carro, mas aí chegou um determinado momento que eu não tenho mais dinheiro, ok? E eu não tenho mais como pagar o seguro, então eu estou fora do seguro. Se bater o carro, se alguma coisa acontecer, eu não tenho como pagar, está fora da minha alçada. E aí eu paguei o seguro até um mês atrás, mas esse mês, que é o mês que eu bati, eu não tive como pagar. E aí eu ligo para a moça do seguro. E eu estou me sentindo horrível, eu estou me sentindo culpada, eu estou me sentindo mal, e eu estou pensando como eu fui burra de ter indo naquela rua, que eu não deveria ter feito aquilo, e se eu tivesse mais devagar, porque é assim que a culpa funciona. Aquela coisa vai te consumindo, consumindo, e você não consegue nem mais pensar em outra coisa, você só pensa naquilo. E aí eu ligo para a moça do seguro desesperada para descobrir se existe algum preceito legal, alguma coisa, porque eu paguei 5 anos de seguro e só não paguei esse mês. E aí sabe o que ela diz para mim? Olha, Esther, eu não sei do que você está falando, porque a última fatura foi paga pelo senhor Arles Conde Marques, o seu pai. É exatamente isso que é Jesus Cristo na nossa vida. E aí, o que acontece? Ao invés de você sentir culpa ali naquela situação em que você pecou, você sente o quê? Gratidão. Esse é o poder do Evangelho em nós. O Evangelho substitui a culpa do nosso pecado, que a gente deveria ter, por uma gratidão eterna pelo nosso Pai que pagou o seguro para sempre. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês hoje é o mais simples, do básico do Evangelho. Mas é algo que nos consome o tempo inteiro, essa culpa. Talvez não seja uma coisa consciente. Por quê? Porque como nós realmente somos culpados, o diabo tem direito de nos culpar. Porque realmente nós erramos e realmente nós estamos destituídos da glória de Deus. E realmente estamos separados de Deus. Só que cada vez que a gente se sentir culpado, a gente tem que, na verdade, se sentir agradecido. E pegar para o diabo e falar, e mostrar o seguro. E falar, tá pago. Você não pode me culpar por isso. Isso aqui já foi resolvido. Só que o diabo, ele vai tentar te dizer que não está resolvido. Ele vai tentar te dizer que você precisa fazer algo com as suas próprias mãos. Ele vai pegar o seu ego. Ele vai dizer para você que o que você está fazendo não é bom o suficiente. E sabe o que você tem que responder? Não é bom mesmo. Eu não sou capaz, mas Jesus Cristo fez por mim. E aí, ao invés de uma vida cheia de culpa, nós vamos começar a ter uma vida cheia de gratidão. Gratidão por um Deus que nos salvou da morte, do pecado, da vida, da morte eterna. E nos trouxe salvação eterna. E, gente, gratidão tem um poder incrível na nossa vida. A pregação que o Lucas fez sobre gratidão foi assim, mudou a maneira como eu vejo as coisas. Eu saí daqui impactada. No dia seguinte, eu já comecei a agradecer por tudo.
comecei a pesquisar versículo bíblico, comecei a ir atrás disso, Deus começou a falar comigo, porque é uma coisa muito séria. E eu vi uma frase que diz assim: e se você acordasse amanhã só com aquilo que você agradeceu hoje? Como é que seria a sua vida? Será que você está acordando todos os dias agradecendo pelas coisas que você teve? Pelas coisas que você tem? Será que você agradeceu por tudo aquilo que é básico para você? E aí, sem querer me apossar da ministração do Lucas, mas eu fiquei pensando muito, você me permite, né, Lu? Naquela pirâmide de Maslow, sabe? Que tem as necessidades básicas e aí dali você vai subindo. E quanto mais para o topo da pirâmide você tá, menos você se importa com a base. Então, na base você precisa comer e se vestir, coisas básicas, ok? Comida, vestimenta, sei lá, banho. Depois você começa a se preocupar com a sua própria segurança. Depois você começa a se preocupar com relacionamentos. Depois você começa a se preocupar com futilidades até você chegar no topo, que você já não está preocupado com mais nada, só com comprar um sapato novo, tá? E é impressionante, porque quando você chega no topo, você para de agradecer pela base. Porque você parte do pressuposto que você já tem tudo aquilo da base. Então, se você já tem o chuveiro, a cama, o lençol, o travesseiro, a comida, você começa a se preocupar com a segurança. E depois com outra coisa, e depois com outra coisa. Mas pega uma pessoa com fome. Ela não está se preocupando com a segurança dela, ela está se preocupando com sobreviver. Então, ela vai fazer o que for preciso para arrumar comida. Quantos de nós conseguimos estar no topo da pirâmide olhando para baixo? Quantos de nós conseguimos entender que o topo da pirâmide, o máximo que a gente consegue chegar, nos foi dado de graça, que é Jesus Cristo na cruz? Quer dizer, aquilo que é o mais rico, o que vai nos dar as maiores riquezas do universo para toda a eternidade, nos foi concedido gratuitamente. E junto com isso, o resto todo. Porque, gente, o Evangelho é poder de Deus. E a gente esquece disso. Porque como a gente trabalha e ganha o nosso dinheiro e faz as nossas coisas, a gente acha que o Evangelho nos garante só o topo da pirâmide e não o resto todo. Mas vocês têm que entender que não tem como estar no topo da pirâmide se você não conquistou todas as outras coisas de baixo. E se é Deus que nos dá o topo, é Deus que nos dá o resto todo. Uma maneira bem óbvia de dizer, se você acorda de manhã, é porque Deus decidiu que você vai acordar de manhã. Ok? E a gente precisa lembrar disso. Porque quando a gente começa a ver Deus como Deus, esse evangelho vira poder. E esse poder, gente, não é só para uma coisinha, não. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que fez com que Deus dissesse, haja luz e houve luz. É esse poder que se instala dentro de nós. Não é só poder para fazer milagre, não é só poder para fazer ouro aparecer, ou o cego ver, ou o surdo ressuscitar, não. É o poder de Deus que se acumula dentro de você, e esse poder que já te faz acordar de manhã, e você não acredita o poder a Deus, mas o poder é dele, que faz todas as coisas sobrenaturais do universo acontecerem. E nós só precisamos o quê? Ter consciência desse poder. Ok, agora a gente vai para o versículo. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, porque nós vamos ser iguais a Cristo. Este é o propósito. Esse é o topo da pirâmide. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, esta palavra revelada no nosso coração é poder de Deus para nós fazermos tudo aquilo que Deus propôs que nós façamos. É isso que está escrito aqui. Ele predestinou, Ele glorificou, Ele justificou, Ele não condenou. Vocês conseguem perceber que não existe espaço para nenhuma espécie de culpa, condenação, acusação? Não tem espaço para nada aqui. Esse é o seguro mais completo do universo. Se vocês estão felizes com a franquia Esther, que não tem que pagar o preço lá, vocês estão felizes com o seguro Esther, que não tem que pagar a franquia, imagina isso daqui. Gente, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem tribulação, nada pode nos separar desse seguro. Isso é uma coisa que a gente não compreendeu ainda. Infelizmente, a gente ainda não compreendeu. Mas vamos chegar mais perto de compreender hoje, em nome de Jesus. Porque é o Espírito Santo que sonda as profundezas de Deus, que nos revela isso. Que faz essa palavra ser rema nos nossos corações. Então eu escrevi aqui: quando você não aceita o sacrifício da cruz e se culpa, é como se você negasse o dinheiro do seguro e resolvesse pagar sozinho, sendo que não tem dinheiro. Só que pior, porque o dinheiro você consegue, pagar pecado só o sangue de Jesus. Não tem como você fazer esse seguro por si próprio. E a mensalidade do seguro, gente, é a sua fé. É só isso. Não tem mais nada. Será que a gente está acordando de manhã pensando que todos os problemas da nossa vida já estão resolvidos? Eu não sei vocês, mas eu não estou. Infelizmente, eu ainda não cheguei nesse nível que eu acordo sendo que eu já venci na vida. Muitas vezes essa revelação foge da minha mente. Mas eu quero ser mais para a gratidão, mais para a pregação do Lucas e menos para Esther. Porque isso é poder. Eu nunca entendi exatamente por que o evangelho é poder. Eu entendia porque a cruz é poder, eu entendia por que o sangue de Jesus é poder, mas por que o evangelho é poder? Porque quando você conhece a verdade te liberta. E como Russell mesmo disse, a verdade é a verdade e a justiça de Deus é a justiça de Deus, mesmo se todos nós morrermos.
Não depende de mim ou de você, ou da gente conseguir ver, ou da gente conseguir entender. Não depende de nada de nós. Porque Deus é Deus, independente de qualquer coisa. Eu queria muito ter falado isso para o Russell, porque ia facilitar muito a vida dele. Vocês não têm noção. Porque eu estou explicando isso aqui para vocês, mas parece fácil e a gente está se sentindo todos filósofos e tudo mais, mas se eu trouxer meu irmão aqui e ele falar mais 2 minutos, vocês vão ver que o Russell já, coitado, gente, já deu um nó no próprio pé e ele já está totalmente confuso de novo. Porque filosofia é assim, o negócio não para nunca. Mas é uma coisa muito louca isso. Porque o meu irmão fala, não, eu quero estudar para descobrir os segredos do universo. E aí eu vejo esse negócio de Russell e ele está... Eu não estou querendo me achar aqui, vocês estão entendendo? Não é esse o ponto. O ponto aqui é Deus e não eu. O ponto é que Deus é a resposta para a dúvida desses filósofos todos e tudo isso. E é o Espírito Santo que revela isso para nós. E ele falando isso para mim, e eu fiquei com vontade de virar, e eu falei, gente, esse Russell, Jesus amado, ele precisava tanto entender isso, o Evangelho. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E aí ele ia ficar liberto de todas aquelas dúvidas e enigmas e problemas e todo aquele rolo. E eu consegui pegar toda aquela coisa de filosofia e solucionou, pronto. E tem gente que fica 90, 100, 200, 300, 500 anos, está todo mundo aí ainda estudando esse negócio. Você está entendendo? Não estou tentando minimizar o que essas pessoas fazem. E essas pessoas compreendem outras coisas que nos aproximam mais de Deus. Vocês entendem isso? Foi porque o meu irmão estudou esse negócio e me disse isso que eu cheguei nesse negócio. O conhecimento ele não é ruim, ele é um canal de Deus. Mas a glória tem que ser sempre dele. E é por isso que o Evangelho é poder. Porque tem essa verdade aqui, nessa história da humanidade e do que Deus fez, e nós sendo justificados e livres, que nos dá poder para compreender isso e acordar de manhã com a certeza de que os problemas estão resolvidos. Vocês entenderam agora porque tem tudo a ver com a ceia? Porque a ceia é o símbolo disso. Você quer comemoração mais maravilhosa no universo do que essa? E a ceia serve para a gente não esquecer. Por que Deus falou para a gente sempre fazer isso quando a gente está junto? Para a gente lembrar na tribulação que o problema está resolvido. Para a gente lembrar quando está tudo bem, que quem fez ficar tudo bem foi Jesus. É por isso que Deus fala que tem que ser toda vez. Porque é isso. Essa é a solução. É isso que faz com que eu e você acordemos de manhã todos os dias. Vocês têm noção que nós estamos aqui falando do Deus que criou os céus e a terra com a palavra dele. E ele está aqui junto com a gente se comunica com ele, o Espírito Santo vive em nós. Eu não sei se vocês acham que o Trump é uma pessoa poderosa, ou o Xing Shang Chung lá, que vai jogar uma bomba atômica em todo mundo, ou os bilionários, ou não sei o quê. Gente, eu e você somos os caras neste planeta. Nós conhecemos o Criador. A gente tem comunicação direta com Ele. E se a gente, às vezes, se comporta como perdedores, é porque a gente não conseguiu entender. É por isso. Eu desafio vocês a meditar nesse Romanos 8, 28. Porque sério, dá para ir versículo por versículo e ficar um ano inteiro falando sobre esse capítulo, esse trecho. Sem brincadeira, porque é uma coisa muito profunda. É isso, não tem mais o que dizer. Acabou já a pregação. Vocês entenderam
por que o que eu estou dizendo para vocês não é legalismo? Porque você não está deliberadamente pecando. Você simplesmente tem seguro. Ninguém bate o carro e chega atrasado no trabalho porque quer. E o seguro é justamente porque acidentes acontecem. E o sangue de Jesus na cruz é justamente por isso também. Porque Deus sabe que você vai errar. Vamos, por favor, trocar a culpa por gratidão. Porque aí, ao invés da gente pecar, a gente glorifica a Deus. Se você se culpa, você peca. Se você fica agradecido, você glorifica a Deus. Qual é a opção que vocês acham que é a melhor? E a gente glorifica a Deus e aquilo que Ele fez por nós. E sério, que maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente. É assim para a gente sair todo mundo daqui e comer uma pizza, uma salada, o que vocês quiserem. O que é problema, gente? Jesus pagou. A gente estava condenado e agora a gente não está mais. E agora a gente tem que orar, porque entender isso, gente, não é tudo. A igreja tem agido como se entender isso fosse tudo. Isso é só o básico ali. Existe um universo de poder de Deus que foi disponibilizado para nós por conta desse seguro. É como se você tivesse contratado um seguro de vida para sua família, e aí você morre, e a sua mãe diz, não, eu só vou ficar com R$1. Não, mas você não está entendendo. A sua filha fez um seguro que garante para você uma viagem para o Caribe mensal, um carro, uma casa, sei lá, tudo que vocês puderem imaginar aí. Coisas infinitas. E você fala, não, R$1 tá bom. Se você entende o Evangelho e você não vai atrás do poder de Deus, você está fazendo a mesma coisa com o seguro que Deus deu para você. Você está pegando as gloriosas riquezas de Deus, Jesus, a esperança da glória em nós, e está falando, não, tá bom, quando eu morrer eu vou para o céu. Gente, não. Vamos parar de tratar a cruz de Cristo como se aquilo não fosse a porta, fosse tudo. Não. Todas as coisas foram consumadas ali na cruz, mas é a infinidade de tudo que aconteceu ali. Aquilo é atemporal. Entendem? Não aconteceu ali e acabou, não. Dura para sempre aquele sacrifício. O poder daquilo que foi feito ali dura para sempre. E as promessas daquilo que foi feito ali duram para sempre. E aí eu consigo pensar aqui nas promessas e na glória, em Deus e em tudo. E aí eu falo, o que a gente está fazendo com o Evangelho? Por que a gente está pegando o Evangelho e imagina que isso daqui é o Evangelho? E isso é meio ridículo dizer que o Evangelho é isso, porque é uma coisa infinita. Mas imagina que essa folha de papel é infinita. E aí eu pego e faço assim, e dobro uma bolinha, porque é só isso que o nosso entendimento consegue nos dar. E eu falo, nossa, uou, isso. E o resto? Eu pergunto para vocês, e o resto? Cadê o resto? Vamos começar, a partir de hoje, tomar essa ceia e falar para o Espírito Santo, e o poder? Cadê o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? Que habita em mim? Onde é que está? Esse poder que diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é o amor
de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que é isso? Por que que ele resolveu amar a gente? Quem é esse Deus? O que é que os anjos veem que fazem eles cantarem santo? Apocalipse. Eu fico me perguntando, gente, a descrição de Apocalipse 4, o trono do céu. Depois dessas coisas, olhei e vi diante de mim, estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando para comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de um aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Eu nem sei o que é jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, e o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. De noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Gente, vocês têm noção que essas criaturas aqui têm livre-arbítrio? E elas decidiram ficar ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O que será que eles estão vendo? Gente, meu corpo inteiro treme de pensar nisso. Deus está disponível. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Se não tentar descobrir quem é esse homem que não é homem, esse cordeiro que é semelhante a um cordeiro como se tivesse morto, mas não está morto. Quem é esse ser? Como será que ele faz a gente ficar aqui, parado no centro da terra, na gravidade? Por que será que ele estipulou a gravidade? E uma das coisas que Deus contou para mim uma vez, quando eu estava fazendo essas perguntas insanas de quem é Deus, eu não estou satisfeita, eu preciso de mais alguma informação. E que é segredo essa informação, mas eu vou dividir com vocês, para vocês entenderem que quando a gente pergunta essas coisas insanas para Deus, Deus responde. A natureza, por exemplo, vulcões e tsunamis e mares e tornados e coisas e outras coisas que são da natureza que a gente não sabe que acontecem, porque tem coisas que Deus faz. Tipo, eu perguntei para Deus uma vez: por que não tem chuva que sai da terra? Só tem chuva que sai do céu. E aí Deus virou para mim e disse: mas quem disse que não tem chuva que sai da terra? E se tiver? E se tiver outros fenômenos naturais muito mais incríveis do que os que vocês supõem, que ninguém nunca nem viu? E Deus me disse que esses fenômenos fazem parte daquilo que Ele é, do poder dEle. Um tsunami. Então, um monte de água subindo e o poder daquele negócio e aquilo indo e devastando tudo ou dominando tudo faz parte do poder de Deus. Aí eu comecei a pensar nesse mar como cristal, que é como vidro. E aí eu comecei a falar: gente, eu sou tipo um filósofo
só que de Deus. Entendeu? Olha só esse negócio, gente. Coisa doida. É isso aí. E aí, depois de toda essa explicação sobre fenômenos naturais e sobre a natureza de Deus, e trovões, e raios, tsunamis, e vulcões, e coisas e tal, eu viro para vocês e falo, culpa. Não parece ridículo? Parece ridículo. A gente pega um Deus tão poderoso, tão misericordioso, tão maravilhoso, e a gente pensa em culpa e a gente fala... Parece a coisa mais tosca. Parece aquele pedacinho de papel que eu já até perdi. Por quê, gente? Quando a gente olha para Deus, a coisa muda de perspectiva. A vida muda de perspectiva. A gente tem que olhar para a vida de cima para baixo. De Deus para a circunstância. Nunca da circunstância para Deus. Nós não somos desse mundo. Amém? Eu acho que a gente podia fazer a ceia agora. O que vocês acham? E talvez, se você pudesse fazer uma dessas perguntas para Deus sobre alguma coisa que você quer entender e você ainda não entendeu, para o Espírito Santo que sonda as profundezas de Deus. Ou invocar o poder de Deus para aquilo que você não consegue, mas que Deus consegue. Porque aí você vai começar a ver o problema dessa outra perspectiva. E aí você chama a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Por quê? Porque se você já venceu, elas já existem. Isso é fé. Então você pode exercitar a sua fé agora.